Bem, pessoal, vamos dar uma ligeira aula hoje com relação ao que é produto escalar. Ok, pessoal? Imagine que nós temos dois vetores, um vetor B, ok, e um vetor A. O que vem a ser o produto escalar A escalar B, ok? Pessoal, se eu quero A escalar B, o resultado desse produto vai ser um escalar, como o próprio nome está dizendo, né? Produto escalar. E o produto escalar nada mais é do que, pessoal, a projeção, a multiplicação da projeção de um vetor sobre o outro, ok? Então, se eu quero saber qual é o produto escalar de A com B, vai ser igual ao quê? A projeção deste vetor sobre o vetor A vezes a intensidade do vetor A. Ou seja, estou multiplicando essa projeção por a intensidade do vetor A. Porque essa projeção aqui, pessoal, vai ser B. Se esse ângulo aqui for θ, vai ser o quê? B cosseno de θ, porque isso aqui é cateto adjacente desse ângulo aqui. Então, esse produto escalar vai ser a intensidade de A vezes a intensidade de B vezes o cosseno de θ. Beleza? Então, note, pessoal, que eu estou trabalhando aqui com produto escalar. Eu estou colocando, obviamente, se é um produto vetorial, ele tem que ver com vetor. Mas quando você coloca o escalar aqui, isso aqui é um escalar, que vai ser igual a intensidade de A vezes a intensidade de B vezes o ângulo entre os dois vetores. Beleza? Então, professor, para que eu vou utilizar um produto escalar? Pessoal, você vai utilizar para o seguinte: se você quiser determinar o momento em relação a um eixo, né, você consegue fazer o produto escalar com uma força que está provocando esse momento por um vetor unitário na direção daquele eixo. Ok? Esse vetor unitário, como o próprio nome diz, tem uma intensidade igual a 1. Então, ele não vai alterar o que? Não vai alterar a intensidade do produto escalar. Beleza? Um exemplo. Eu tenho uma estrutura aqui bem complexa. Pronto, tá aqui, ó. E eu vou aplicar uma força P aqui. Tá vendo, ó? Então, pessoal, o engenheiro analisa, e professor, esse material que eu adotei aqui, ele não tem uma resistência à torção, né? Você sabe o que é torção. Você pega um material e torce, ó. Um lado vai para um lado, outro lado vai para o outro, tá vendo, ó? Então, eu quero saber qual é o torsor nesta barra aqui, proveniente dessa força aplicada em P. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto aqui, ó, desta barra, vamos dizer que seja o ponto O, e vou fazer o que, pessoal? O momento dessa força P em relação a esse ponto O. Então, pessoal, vou fazer primeiro o vetor posição. Note que aqui eu tenho um momento em relação ao ponto. Ok? Então, aqui vai ser o vetor posição. Então, quando eu faço esse produto vetorial, né, ó, eu vou achar o que, pessoal? O momento em relação a O, ok? Então, pessoal, esse momento que está atuando aqui, esse momento, devido a essa força que está atuando aqui, né, ó, ele vai ser um momento vetorial. Sendo que a preocupação do engenheiro não é as flexões que está atuando nessa barra, ele está preocupado com a torção. Ou seja, qual é a projeção desse momento em relação a essa barra. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o produto escalar, né? Porque o produto escalar é o quê? É a projeção de um vetor sobre o outro. Professor, mas ele vai multiplicar, então ele vai achar a projeção desse momento aqui, ó, e vai multiplicar pela intensidade. Sim, mas se eu trabalhar com um vetor unitário nessa direção, note que a intensidade do vetor unitário é 1. Então, não vai alterar. Então, a projeção vai ser exatamente a projeção desse momento em relação a esse eixo. Beleza? Então, se eu fizer aqui, ó, esse momento, né, ó, escalar com esse vetor unitário na direção do eixo onde o engenheiro está preocupado, nós vamos determinar o que? A projeção desse momento por sobre esse eixo, né, ó.
Então percebo que essa intensidade de T vai ser dado pela produto escalar de um vetor unitário, né, ó, vezes o momento que a gente está calculando. Beleza? Então, esse produto escalar é exatamente a projeção que eu quero. Ou seja, vou achar qual é o torsor que está atuando. Né, pessoal? Porque quando você aplica um momento, pessoal, esse momento, por exemplo, se eu tenho aqui uma peça retangular, ok? E na extremidade dessa peça que está aqui engastada, eu tenho o valor do momento. O momento é M qualquer. Então, esse M, pessoal, ele vai ter várias projeções se você criar um sistema de eixo. Vamos criar um sistema de eixo Y. Vamos criar um sistema de eixo X para ser destrógeno X vetorial Y. Olha a minha regra da mão direita. Então, o eixo Z vai ter que ser obrigatoriamente aqui. Então, perceba que esse momento eu vou achar o quê? Uma projeção em relação ao eixo Y, né, o que vai ser meu M de Y. Né, ó, vai ter uma projeção em relação ao eixo X, que eu vou chamar um M de X. E vai ter uma projeção em relação ao eixo Z, que eu vou chamar de M de Z. Esses três momentos, pessoal, que nós encontramos, tanto o M de X, o M de Y e o M de Z, ele tem comportamento completamente diferente atuando na barra. Vamos imaginar que essa régua aqui, ó, seja essa barra. Então, vamos lá, ó. Esse momento que está atuando aqui em relação ao eixo X, tá entendendo, pessoal? É o momento que está fazendo aqui, ó. Nota que eu estou colocando o meu dedão em relação ao eixo X, ó. Tá lá para trás, ó. Então, ele vai provocar uma flexão desse jeito aqui. Já esse momento que está atuando em relação, eu não fletei muito, porque a bicha realmente a inércia é muito alta e eu não consigo deformar. Já esse momento com relação ao eixo Y, nota que ele está atuando aqui, ó, o meu dedão aqui para cima, tá vendo? Ó? Então a flexão, ó, agora dá para você perceber, né? Ó. E o meu momento em relação ao eixo Z está provocando o que, pessoal? Ó, o meu dedo vai lá para o eixo Z, ó, a torção, tá vendo? Ó? Então, pessoal, quando você quiser saber a projeção de um momento em relação a qualquer eixo, é só você fazer um produto escalar deste momento em relação a um eixo unitário deste eixo, né? Ó. Professor, quer dizer, se eu quiser trabalhar com sistema de eixo X, Y, Z, se eu quiser saber qual é a projeção, é só quando eu fazer o produto vetorial, eu só trabalhar com um vetor unitário em relação a K. Exatamente. E isso vai ser o quê? Um produto misto. Com isso, pessoal, agora nós temos condições de vocês visualizarem o que é um produto misto, ok? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma força P, ok? Ó, uma força P, né? Atuando nesta linha de ação que passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, ou seja, o ponto A e o ponto B estão sob sua linha de ação, beleza? Nesse meu sistema de eixo, aqui ó, no sistema de eixo X, Y e Z, óleo de estrógeno, eu quero saber qual é a projeção, qual é a ação de um momento provocado por essa força num determinado eixo, que é esse eixo aqui que vai passar de quem? Ó, de C, D. Tá entendendo? Então, como esse sistema de eixo CD que eu quero, porque lá tem uma peça, eu quero saber qual é a flexão dela em X, qual é em Y, qual é o torsor. Então, eu quero saber sobre esse eixo. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular um vetor, né, ó, saindo da origem O e indo a qualquer ponto de aplicação da força. Ou o ponto A, né, ó, de forma que aqui vai ser o vetor posição OA, porque a gente viu que quando a gente calcula o momento em relação a um determinado ponto, você vai pegar o vetor posição saindo desse ponto a qualquer ponto sobre a linha de ação da força. Posso fazer OA, posso fazer OB,
posso fazer O até esse ponto de aplicação se eu souber as coordenadas, ok? Então, pessoal, quando eu faço esse produto vetorial OA vetorial P, eu vou achar o que, pessoal? Um momento M provocado por essa força em relação à origem. Mas eu não quero saber esse momento M, eu quero saber o momento sobre esse eixo, porque eu quero saber qual é o torsor nele, por exemplo, qual a projeção desse M em relação a esse eixo. Então, o que é que eu faço, pessoal? Eu só fazer o produto escalar deste vetor unitário C, isso aqui é D, não é B não, porque o B já coloquei aqui, CD, com esse vetor M, tá entendendo? E com isso eu sei a projeção sobre o eixo OCD, tá entendendo? Então, se eu quero saber qual é o momento em relação ao eixo CD de dado, isso aqui é um escalar, né? Ó, isso vai ser igual a quem, pessoal? A um vetor unitário na direção de CD, ok? Escalar M, ok? Isso aqui vai me dar a projeção, ou seja, o valor desse produto escalar vai ser essa projeção M aqui, ó, tá vendo? Exatamente o que você quer, tá entendendo? Vai ser essa projeção, porque esse vetor unitário não vai, como ele tem uma intensidade igual a 1, não vai alterar a projeção, beleza? Pronto, sendo que esse M aqui, pessoal, é dado pelo produto vetorial, né? Então eu posso dizer que MCD vai ser igual a vetor unitário na direção do eixo CD escalar esse produto vetorial, pessoal, que vai ser o que, ó, OA, né, ó, vetorial P. Ah, professor, posso colocar OB vetor? Pode, a gente já viu que quando você calcula o momento em relação a um ponto, tanto faz A como B, como você colocar o ponto de aplicação nesse ponto M aqui, ó, vamos colocar aqui um ponto M, não, vamos colocar o ponto F aqui, tanto faz, ok? Mas o que eu tenho que trabalhar com esse aqui que a gente chama de produto misto, já que eu estou trabalhando com tanto escalar como vetorial, é eu executar primeiro isso aqui. Então, note que produto misto não é associativo. Eu acho que é associativa. Aqui bota os parênteses lá. Tá entendendo? Eu tenho a obrigação de fazer primeiro esse produto vetorial. Por quê? Porque eu tenho que gerar o quê? Um vetor para poder fazer um produto escalar com um vetor unitário. Se eu fizer primeiro esse produto escalar, pessoal, eu vou achar um escalar. Como é que eu vou fazer um produto vetorial de um escalar com um vetor? Existe o produto de um escalar com vetor, mas não é produto vetorial. Então, por isso que todo produto misto vem com o parênteses. Beleza? E vamos fazer exercício com relação à determinação do momento em relação ao eixo. Isso é muito interessante de acordo com o que a gente mostrou aqui, pessoal, porque o momento, ele atua numa peça, tem 3 tipos de flexão completamente diferentes, ou seja, 2 flexão e uma torção, né? E o comportamento dessas 3, vocês vão ver isso lá em resistências materiais, são completamente diferentes. Um gera tensões normais, outro gera tensão de cisalhamento. Então, você tem que saber todo esse comportamento para poder você dimensionar essa peça. Beleza? Para exemplificar o nosso caso aqui, pessoal, vamos fazer o produto escalar de 2 vetores, né? Ó, a gente, pessoal, sempre trabalha na forma mais simplificada, mas eu quero que vocês entendam que quando eu faço o produto escalar de A com B, como o vetor ele faz parte de um somatório de fatores, e o tanto A como B são um somatório de fatores, então sempre quando a gente faz um produto, seja ele vetorial ou escalar, eu tenho que fazer o produto dos termos, ok, pessoal? Então, aqui, ó, preste atenção nesse exemplo. Dados A igual a 4i menos 2j e B igual a i menos j mais 2k, determine A escalar B. Ok, pessoal? Então, a gente faz, como vocês aprenderam lá, professor, vai ser 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes menos 1, 2. 4, e 0 vezes 2 dá 0. Então, 4 com mais 2, 6.
porque a gente faz de uma forma bem simplista, né? Mas a forma de vocês resolverem esse produto escalar, quero que vocês entendam, vai ser o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, isso aqui é um vetor. É um vetor que tem intensidade 4, ele está no eixo I. Isso aqui também é um vetor, ou seja, esse vetor A, ele é proveniente da soma de dois vetores sobre um sistema de eixo, X e Y. Esse vetor B da mesma forma, sendo que o B tem um termo em Z, ok? Então, quando eu faço A escalar B, isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Vou fazer o 4i vezes escalar I, ou seja, vai ficar ó, 4 vezes 1 vezes I escalar I, ou seja, estou somando o 4 com 1, o I com I, beleza? Mais, mesma coisa, ó, 4i escalar, ó, menos 1j, ok? Mesma coisa se fizer, ó, mais 4, eu vou colocar na ordem bem, ó, 4 vezes 2 e escalar K. Então, fiz a multiplicação desse 4i por todos os termos, beleza? Agora vamos para o menos 2. Menos 2 vezes 1, né, ó, J escalar I, ok? Mais, aí, ó, menos 2J vezes menos 1, né, ó. Esqueci de colocar J, ok? Mas o certo seria fazer menos 2 vezes menos 1, J escalar J. Aí, ó, menos 2 vezes 2 vezes J escalar K. Como não tem K, eu não vou mais fazer o produto. Mas perceba que o seguinte, pessoal, o que acontece? O que é um produto escalar? É a multiplicação da projeção de um vetor com outro. Sendo que I escalar I, pessoal, o que acontece? A intensidade de um é 1 e a intensidade do outro é 1. Então, a projeção de um sobre o outro vai ser 1 vezes 1. Então, pessoal, note que I e I, eles são paralelos. Então, a projeção de um vetor unitário sobre o vetor unitário é 1. Não tem para onde correr, tá entendendo? Beleza. Aí eu vou fazer aqui, ó, I escalar J. I escalar J. O I, ele é perpendicular ao J. Então, professor, se ele é perpendicular ao J, ele não tem projeção sobre o outro. A projeção vai ser um ponto, que tem a dimensão igual a zero. Então, esse termo aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser zero. Da mesma forma de I escalar K, ó. O I, ele é perpendicular a K, então não tem a projeção do I sobre o K, também não tem a projeção do K sobre o I. Então, esse termo aqui vai ser zero. Da mesma forma aqui, ó, J escalar I. Eles são perpendiculares, então este produto escalar é zero. J escalar J é igual a quanto? É igual a 1. E J escalar K, como também são perpendiculares, ó, isso aqui vai ser igual a zero. Mas para a gente simplificar, né, pessoal, o que é que acontece? Isso aqui vai ser igual a 4. Aí vamos lá, menos 2 vezes menos 1 mais 2, que é igual a 6. Ok, pessoal? Então, está explicado porque a gente faz de uma forma bem simplística. Por quê? Porque I escalar I é 1, mas I escalar J e I escalar K, todos dois são zero, porque são perpendiculares. Ok? J escalar I é 0. J escalar J é 1 e J escalar K é 0. Mesma forma que I escalar K é 0, J escalar K é 0 e K escalar K é 1. Beleza, pessoal? E vocês ficam acostumados a fazer como realmente é para fazer, ó, 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes menos 1, 2. E 0 vezes 2, 0. É a forma que a gente aprendeu, mas vocês têm que verificar que o produto escalar, você tem que também fazer o escalar dos vetores unitários. Sendo perpendicular, é 0. Né? Sendo paralelo, é 1. Ok, pessoal? Então,